Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito comum que aparece todo dia nas redes sociais, às vezes a gente tem um conhecido, que é a depressão, né? Muitas pessoas estão sendo acometidas, nesses momentos mais difíceis agora estão passando por processo de depressão, mas quando a gente pensa em depressão, sempre vem uma dúvida: depressão, a pessoa tem que ter tristeza ou eu posso ter depressão sem apresentar tristeza? É muito comum essa dúvida, por quê? Porque muitas das vezes, quando vocês chegam no ambulatório, chegam às vezes trazido por um parente, por um marido, por uma esposa, e que está reclamando de quê? De falta de motivação, que está mais cansado, que não está dormindo bem, entre outros sintomas. E às vezes a gente fala para o paciente justamente o seguinte: você está passando por um quadro de depressão. E a pessoa fala assim: eu, deprimido? Mas eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu faço as coisas de casa, eu só estou cansado, doutor. Minha esposa está reclamando de mim, ou meu esposo, mas assim, eu estou sem prazer, meio desmotivado. Isso pode ser um quadro de depressão. Por quê? Porque a depressão não se manifesta apenas com choro, com aquela pessoa trancada no quarto, chorando, triste, querendo se matar. Pelo contrário, hoje a nossa vida é tão corrida que até para a gente ficar nesse estágio é difícil. Por quê? Geralmente são estágios mais graves, estágios que a gente já perdeu muita coisa, que a gente relutou de tratar porque não tinha tempo, porque não teve acesso, porque não tem condições, ou porque não tem um profissional próximo, ou você teve uma experiência ruim, independente do que seja, você não buscou ajuda no momento necessário, ou não teve ajuda no momento necessário. Mas a doença evoluiu. Então assim, se a gente for esperar que uma depressão leve, moderada, a pessoa vai estar nesse estágio, às vezes a gente vai perder tempo e quando a gente começa a tratar, o paciente já está no estágio mais grave, mais difícil, é necessário medicações mais fortes, doses mais altas para voltar ao equilíbrio da pessoa. Então a depressão, você não precisa ver aquela pessoa trancada, chorando o tempo todo, desistindo de tudo. Pelo contrário, às vezes é aquele colega de trabalho que está ali fazendo, produzindo, e você nem se tocou que ele está deprimido, que ele está tendo uns pensamentos ruins, que ele vem pensando em largar tudo ou pensando em se matar, porque acontece, a depressão leva a gente, às vezes ele está dormindo demais no final de semana, ele passa o final de semana inteiro dormindo, às vezes a depressão faz com que ele não tenha um sono adequado, ele ganhou peso em excesso, então ele está com a baixa da sua autoestima, a libido está alterada, ele fica mais cansado, ele tem dificuldade para respirar, então ele vai deixando de fazer as coisas aos poucos. Só que a gente só percebe quando fica mais grave, ou a gente só dá atenção ou valorização, que eu acho que é a palavra mais correta, para aquilo que aquele colega, aquele parente, aquela pessoa mais próxima da gente está passando, quando a gente vê, quando a gente pode mensurar aquele sofrimento. Infelizmente, isso acontece muito com os outros e com a gente, porque a gente sempre fala: ah não, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu cuido, não está tão grave. Será que não está tão grave? Você não ter prazer de sair com seus filhos, com a sua esposa, estar com a sua família, preferir estar isolado e que não esteja ninguém na sua casa? A depressão gera tanto sofrimento para cada indivíduo, cada um manifesta de uma forma completamente diferente, mas todos os pacientes vão apresentar uma coisa em comum: sofrimento e perdas em todos os seus âmbitos. Então é importante demais que você busque ajuda, que você valorize o que o seu companheiro, o seu amigo, o que quem quer que seja, né, colega de trabalho, esteja sentindo. Porque às vezes para você isso pode ser uma bobagem, para o outro pode ser um determinante entre cometer um suicídio ou não. Então é importante demais que a gente não subvalorize a dor do outro, porque só sabe quem sente e quem está junto com o outro. Então, se você conhece alguém que esteja passando por uma situação dessa, ofereça ajuda, de estar junto com ele, de oferecer a procura por um profissional ou simplesmente estar ali ao lado dele, porque isso é um diferencial muito grande na vida dele e com certeza de quem está ao seu redor. Se inscreva no nosso canal, temos vídeos novos todas as quintas-feiras.